Olá, galera! Vasco aí, ó, perde mais uma. Depois de ser capecar o Santos aí por 6-0, já a segunda derrota seguida, a torcida do Vasco achou que ia ser campeão aí, né? Até mesmo da Copa do Brasil. Enfim, é treta, mano, é treta. Mais uma vez o Diniz como personagem. Vamos acompanhar aqui, dar bastante risada do nosso rival, tá? Se inscreva no canal, deixe o seu like. Saudações. Hoje tem malvadão, hein? Bora lá. Apelão do Vasco da Gama. É um Vasco novamente numa situação delicada. É um Vasco que o Fernando Diniz estava indignado do lado de fora do campo o tempo inteiro no jogo, e com razão, porque a batata dele está assando, tá? A batata do Fernando Diniz está assando. Pode voltar para a zona do rebaixamento Vasco, e num jogo onde o Corinthians jogou sem seus principais jogadores, com Guinegão, garoto da base, fazendo gol, é mais um papelão do Vasco da Gama depois da goleada de 6-0 para o Santos. É aquele negócio que a gente fala sempre aqui: goleou o Santos, bonito, coisa linda, que legal essa goleada contra o Santos. Agora, não dá. Como disse um amigo meu vascaíno, gente, é aquele negócio. Preferia vencer 100 jogos por 1-0 do que um jogo por 6-0. O Fernando Diniz é um treinador manjado. Todo mundo sabe jogar contra o Fernando Diniz. O único que não soube foi demitido, que foi o Kleber Xavier, e o outro treinador lá, o Zubeldia, do São Paulo. Times que não marcam, times que não competem, perdem pro Vasco. Agora, um time que tem fome, time que marca, um time que luta, bota o Vasco no bolso. Quer ganhar do Vasco? Corre. Marca, pressiona a saída de bola. Encaixota o time do Vasco. Vai ficar com 848 passes. Porque o nosso técnico não sabe fazer outro tipo de jogo além desse. E o que é pior, está sendo extremamente incompetente. Em qualquer circunstância normal de temperatura e pressão, ele tinha que ser demitido. Porque um técnico na 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, com 39% de aproveitamento, o trabalho dele é medíocre. Ah, mas ele ganhou do Santos de 6-0, tá bom. Mas e aí? O que ele faz para mudar o time? Porque é muito legal, é muito bonitinho, e eu não entendo isso, eu já falei isso aqui, eu vou falar por mim. Eu, quando não gosto de uma coisa, eu reclamo. Quando eu não gosto de uma coisa, eu reclamo e ajo. Aí vem o Ryan, que é ótimo jogador, mas num sono desgraçado, uma vontade de jogar. Aí o Diniz dá um esporro nele. O que você fez, Fernando Diniz? Mas aí me preocupa, porque aí o Tietchan se machuca. A primeira substituição que eu faço é botar o Verratti. Como se, olha, Verratti, eu vou te botar de novo. Pra que botar o Verratti? Pra que fazer essa suruba de novo no time do Vasco, como você fez em Caxias? O Barros jogou 20 minutos, 15 minutos, jogou mais do que todos os volantes do Vasco. Atitude, recebe a bola, dá o passe. Não fica modorrento. Aí, de novo, Fernando Diniz bota o Nuno de segundo volante. Quem é que falou pra você, Diniz, que o Nuno é volante? Olha o gol que o Vasco toma, o terceiro gol. Aliás, o segundo gol. O cara domina a bola na entrada da área. Tá o Nuno e o David marcando ele. Por quê? Porque você não faz o simples, Fernando Diniz. E o simples que você não faz está atrapalhando o meu time. Então você está sendo incompetente. Me desculpe. E alguém precisa cobrar você. Porque você insiste com um volante de zagueiro. Você insiste com um atacante de volante. Você tira um volante que está machucado, bota um centroavante, parece que para fazer média. Você faz uma zona, você contrata o Andrés Gomes, que é ponta direita. Você bota o cara pela ponta esquerda. Você dá esporro no time toda hora e não muda, cara. O que adianta ficar dando esporro? Sabe o que os caras acham? Tá bom, fala aí, pode falar. Diz aí o que você quiser. O Ryan chegou uma hora, naquela hora que ele foi puxado pelo Diniz, tomando esporro, que o Ryan até deu um sorrisinho. Do tipo, tá bom, vai. Fala aí, vai. E eu acho que isso faz mal ao grupo.
Porque ninguém gosta de tomar esporro, ainda mais publicamente. Que é muito legal, muito bonito. Porra, tomou um esporro do Diniz, viu? Pô, o Diniz tá comendo os caras no esporro, mas precisa ter atitude pra saber que isso pode atrapalhar. E tá me preocupando. Porque o Vasco, estranhamente, tá rateando demais. O jogo do Santos é porque o time do Santos é muito fraco, principalmente em atitude, como nós. Porque hoje foi o mesmo time que jogou contra o Santos. É claro, excetuando-se um jogador que dá energia, que é o Paulo Henrique. O Paulo Henrique faz uma falta absurda. Eu jamais pensei em viver para falar isso. O Paulo Henrique hoje é o maior jogador do Vasco. É o jogador que mais faz falta. Porque ele é bom? Também. Mas é muito mais porque ele tem culhão, ele tem atitude, ele recupera bolas, ele encurta o espaço do ponto adversário. O que fez o Bidu no primeiro tempo, o gol do Corinthians, o primeiro, o Bidu tentou 2 ou 3 vezes meter a bola na área, cara. E o Puma olhando como se fosse uma estátua do Romário pra ele, porra. O Paulo Henrique não deixa isso acontecer. O problema é que o jogo vai se desenvolvendo e a leitura de jogo do Diniz, ela é horrorosa, horrorosa, horrorosa. Ele não consegue fazer uma leitura de jogo que coloque o Vasco numa outra situação. E olha só como é que é triste. O Vasco teve 61% de posse de bola contra 39% do Corinthians. Ok, muito toque pro lado, toque pra trás e tal, não sei o quê, beleza. Mas, cara, finalizações foram 12 do Vasco contra 14 do Corinthians. Só que o Corinthians acertou 7 vezes o alvo. Ou seja, 50% das finalizações foram no alvo. Do Vasco só 3. Quem é que tem mais chance de fazer gol? Conta pra mim. Conta pra mim quem tem mais chance de fazer gol. Esse número diz tudo. Corinthians vinha mal, o Vasco ressuscitou. Calma que o Nino vai acertar essa zaga. O Nino não vem, Marcelo, esquece. Quem tá dizendo pra você que o Nino vem tá mentindo. Ou se você viu, esquece. Aí a posse de bola 61%. Porra. Uma merda, 61%, pô, esquece. Quantos toques pra trás? Entendeu? Então, não é o caso, não é um time maneiro de ver. Pô, vou ver o Vasco jogar, maneiro pra cacete. Não é. Não é legal, não é legal. Se você tirar o jogo com o São Paulo e o Santos, o resto mesmo, não é? O resto foi uma merda de ver. Uma merda de assistir. Simples assim. E aqui é o Diniz dando a versão dele aí, mano. Depois dessas tretas, esses esporros aí. Enfim, é duro ser vascaíno, hein? Confira aí, ó. Você fez uma pergunta bem legal pra mim, né? Querendo me colocar numa situação que você não vai conseguir. Esse tipo de questionamento seu faz 15 anos que eu uso. Não, e o torcedor tá certo de tudo. Tá certo de vaiar, tá certo de me xingar, tá certo de extravasar. Mano, do mesmo jeito que teve certo de extravasar positivamente contra o Santos, hoje a gente quer o quê? O time quer jogar assim, o quê? Quer aplauso da torcida? Jogar mal, perder o jogo. Contra o Bragantino a gente não foi vaiado. Perdemos 2-0. Eu acho que em uma semana era um céu sem limite e agora é um sentimento de depressão muito grande. Porque, assim, ganhar do jeito que ganhou do Santos e depois fazer as 2 partidas que a gente fez, que foram as 2 piores partidas sob meu comando. E isso eu tenho responsabilidade máxima, tanto numa como na outra. Correu menos, a gente lutou menos, a gente se dedicou menos, a gente estava menos concentrado e mereceu perder. Então a gente precisa, assim, a gente não é aquilo que aconteceu contra o Santos, eu acho que fez um mal que não devia fazer. Aquela vitória, uma vitória que ela tinha que se encerrar ali, colher o que tinha de bom naquilo e seguir. Porque a gente não tinha feito nenhuma partida. Em São Januário não tinha nenhum jogo que a gente fez como a gente fez o de hoje. A gente não mereceu vencer o jogo. Contra o Grêmio nós merecemos vencer, contra o Vale merecemos vencer, contra o Bragantino merecemos vencer, e hoje a gente mereceu perder o jogo como a gente mereceu perder em Caxias. Passo na área, né? Qual foi o erro ali no lance que você estava falando tanto com o Puma e com o Ryan? Então, isso é um erro. E parabéns por sua pergunta. De novo, uma pergunta inteligente. Assim, o que aconteceu ali, aquela linha, ela tinha que ficar um pouco mais aberta, mais espaçada, e o Puma era para saltar e o Ryan está mais próximo. Aquilo foi um erro coletivo. A gente tomou um gol de inversão de lá para cá. Teve umas 2 ou 3 no primeiro tempo, mas esse é o gol, e tomamos outro gol de inversão. O segundo gol também foi um lance parecido.
Não foi só nas costas do Puma. E os 2 gols tiveram coisas parecidas. Quando a bola entra, assim, se a gente joga com a linha mais alta, então a linha de 4 ela fica um pouco mais aberta, o lateral tem que saltar mais rápido ali. Então o Puma tem que saltar e a linha tem que correr, o Ryan tem que estar mais próximo para voltar e os volantes têm que fechar o funil. Eu gosto, mesmo num momento desse, eu gosto de estar aqui. Eu quero ajudar o Vasco a sair disso e conquistar coisas boas. Eu assumo as responsabilidades por estar aqui, eu não transfiro responsabilidade. Eu gosto de estar aqui, eu escolhi estar aqui, eu quero que isso dê certo. Eu vou fazer de tudo para dar certo. Assim, se fala para mim assim, não me falta assim, coisas importantes da vida, trabalho, coragem, determinação para fazer as coisas, desejo de fazer com que a torcida volte a sorrir, são coisas que não me faltam. E eu acredito muito na força do trabalho. E os jogadores também trabalham. A gente foi mal. Hoje o primeiro gol, a gente falha 1, 2, 3 vezes para poder tomar o gol, o sistema todo. A gente não pressiona a bola, a gente não fecha o centro, a gente toma uma bola longa, aí vai cruzar, a gente não preenche a área. Então, um monte de falha. Não é uma falha assim. Falar assim, de repente, que o Hugo Moura está jogando de improvisado, de zagueiro, que na minha opinião, o Hugo Moura jogou bem todos os jogos. Se pegar uma avaliação dos zagueiros, condição geral, o que ele entrega na saída de jogo, o que ele entrega na marcação, ele não falha na marcação, entrega muita saída, tem bola longa, tem passe, tem condução. Então, o Hugo Moura ali é um acerto. O sistema defensivo está falho, mas o Hugo Moura é um acerto. A gente falhou muitas coisas para tomar o primeiro e o segundo gol, e o terceiro também, que foi uma bola parada, que a gente sabia, a hora que a gente estava com o time mais alto, que o GB já tinha entrado, o Veiga já tinha entrado, e a gente não tinha sofrido com a bola parada, tomamos um gol quando a gente estava com o time mais alto em campo. A gente precisa melhorar. A gente precisa melhorar como time. Hoje, no caso de hoje, a gente precisa melhorar em tudo que aconteceu no jogo, em todas as fases do jogo, na parte tática e principalmente no aspecto anímico. Que a gente podia ter corrido muito mais, a gente podia ter se dedicado muito mais, a gente podia ter sido um time muito mais forte, a gente podia ter representado muito melhor a nossa torcida. Ver o que está acontecendo de errado nessa semana, num jogo e no outro, a gente já tem algumas coisas que já são identificadas e a gente não fez. A gente vai analisar o vídeo de novo, a gente vai conversar internamente e vai procurar preparar da melhor forma para enfrentar o Botafogo na quarta-feira e seguir jogo a jogo, procurar fazer o melhor. A gente tem uma margem grande para melhorar do que foram esses 2 jogos. Os 2 jogos, e a gente não deveria ter ido mal. Porque a gente carrega uma torcida sofrida e muito importante. E a torcida, quando vem e se manifesta dessa forma, com crítica, a gente tem que saber aceitar, porque a torcida está certa. E a gente tem que saber reconhecer, trabalhar mais e entregar mais para a torcida. Boa noite, Diniz, Jonathan, canal Mário Coelho, John Vascaíno. Diniz, o elenco é muito limitado. Atualmente você está improvisando um volante na zaga. Não sei se por opção tática ou por não ter confiança no Oliveira e no Lemos, que são da posição. A gente sabe que o time precisa reforçar em praticamente todas as posições, né, esbarra na falta de dinheiro. E o pouco que tem, normalmente, é gastado de maneira errada, né, com jogadores chegando fora do seu 100%, na grande maioria apostas. Como o torcedor pode acreditar que esse elenco é capaz de se livrar de mais um rebaixamento? E quero saber se você acha que isso é possível com o que você tem em mãos hoje para trabalhar. Claro que é possível. Assim, eu recordo esses 2 últimos jogos, 4 dias para cá, está tudo muito ruim mesmo. Mas de 4 dias para lá não estava ruim. Os resultados estavam vindo, mas o time estava jogando bem, o time estava com um cheiro muito grande que ia começar a vencer. E aí veio uma vitória muito contundente e fora dos padrões, que talvez seja a maior vitória do Vasco, Campeonato Brasileiro, fora de casa, contra o Santos e contra o Santos do Neymar, que repercutiu daquele jeito, e a gente não soube digerir isso de maneira adequada. Então, a gente tem que... Eu acredito muito no time. Agora, a gente tem que saber lidar com essas 2 derrotas que a gente teve. Saber aprender e reagir rápido. É isso aí, galera. Só um cortezinho aí pra nós dar uma zoada no Vasco, mano. Deixe seu like aí, se inscreva. Hoje vai ter live aí do jogo do Flamengo contra o Vitória às 9 da noite. Vai ser um prazer ter você com a gente por lá também, resenhando aí. Show de bola, galera? Deixa sua risada aí para o Vasco da Gama, mano. Série B tá vindo aí, hein? Série B tá vindo aí, hein, Vascaíno? Tamo junto, galera. Até mais tarde. Valeu!